O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Mateus 8:8a. No versículo 14 desse mesmo evangelho, diz que Jesus foi entrando na casa de Pedro e viu a sua sogra com febre. E Jesus logo a tocou e a febre a deixou. Então, no evangelho de hoje, nós nos deparamos com duas casas. A primeira deste oficial romano, este centurião, que disse ao Senhor que não se achava digno, que ele não era digno de receber Jesus na sua casa, que bastava ele dizer uma palavra e o seu servo, aquele seu servo que estava doente, ficaria curado. Jesus se admira desta fé de não querer nem recebê-lo na sua casa, não precisava ele entrar na sua casa. E depois, Jesus vai curar este servo, Mas na casa de Pedro, Jesus nem pergunta, Vai logo entrando, como se fosse a sua própria casa. E de fato, os evangelhos dizem que Jesus, quando ia em Cafarnaum, na sua casa, era exatamente aquela casa, a casa de Pedro. Nos evangelhos, nos 4 evangelhos, a gente vê Jesus entrando em várias casas. Temos a casa de Marta, Maria e Lázaro, em que Jesus vai entrar pelo menos 2 vezes. Uma vez que Jesus entra, Marta lá está ocupada e Maria aos pés, lá na sala com Jesus. Depois, a segunda vez, Jesus vai entrar lá na casa e entra para fazer aquela refeição e Maria vai derramar aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus. E até aquela outra terceira casa, a outra vez que Jesus, quando Lázaro morre, pelo menos 3 vezes lá, no caso da casa de Marta, Maria e Lázaro, lá em Betânia. Com Zaqueu também, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo estar na tua casa. Jesus se oferecendo para ir entrar na casa de Zaqueu. Aqui no evangelho de hoje, essas 2 casas. Mas eu queria comparar com uma terceira casa, a sua casa, a minha casa. Como é que Jesus está entrando na nossa casa? Você tem chamado Jesus? Você se acha digno de receber Jesus na sua casa? Você sabe com quem está falando de fato ao receber Jesus? Jesus, ele era tão alto, a dignidade tão grande que o centurião até reconhece que ele mesmo, centurião, mesmo sendo um oficial romano, muito talvez bajulado, porque era uma autoridade, tinha soldados sob as suas ordens, quisesse ser bajulado por outras pessoas, e centurião não se acha digno de receber Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, quando pensa que está na sua própria casa, vai entrando e fazendo as coisas que devem ser feitas. Cura a sogra, dá uma ordem aqui, faz outra coisa lá. Ele tem a total intimidade. Em relação à sua casa, Jesus tem essa intimidade com você para entrar na hora que Ele quiser, quando Ele quer. O que é que Ele tem feito na sua casa com você? Tem curado as suas enfermidades, as dos seus familiares? Você tem tratado Jesus como Marta o tratou naquela vez, dando ordem? Jesus, manda que a minha irmã venha me ajudar. Ou então como Maria, que silenciosamente estava aos seus pés escutando o Senhor. São várias formas de termos Jesus em nossas casas. E hoje eu queria que você meditasse sobre como você tem tratado Jesus. Ou você acha que é um grande favor deixar que Jesus entre na sua casa? Algumas vezes a gente pode ter até essa pretensão de achar que estamos fazendo um grande favor que Jesus entre em nossa casa, ou então que a gente vá na casa do Senhor, lá na igreja, na capela. Não, nós não estamos fazendo um favor a Jesus, porque, como diz, Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada.
Que o Senhor te dê esta graça nesse dia de hoje, de meditar, de mergulhar nessa relação, nessa intimidade de Jesus, na sua casa, no seu coração, que é a sua casa mais íntima. É o castelo, aquela onde Santa Teresa dizia que o Senhor habita, que o Senhor mora, Sua Majestade está lá e precisamos entrar nesse castelo, deixarmos que o Senhor entre em nossa casa. Como Jesus vai dizer também lá no Apocalipse, estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Deus te abençoe e até amanhã.